Você se lembra de como foi o draft de 2021? Né? Com certeza foi um draft muito impactante e muito hypado na época, né? Foram 5 QBs escolhidos na primeira rodada, tinha vários wide receivers bons, tinha vários offensive lines bons, tinha vários jogadores de defesa bons, vindo do college com vários recordes, com várias campanhas históricas no college. E 4 anos depois, 4 anos se passaram, a gente já pode ter uma noção de como foi aquele draft, de quais jogadores vingaram, de quais jogadores acabaram não vingando. E a gente vai ver hoje aqui se esse draft foi um flop ou não foi. A gente vai ver hoje aqui e agora. Mas antes a gente vai falar de jogadores que vingaram naquele draft de 2021. Você se lembra quais jogadores estavam naquele draft e que hoje são grandes jogadores na NFL? Como por exemplo o wide receiver como Ja'Marr Chase, que brilhou em LSU ao lado do Joe Burrow, sendo o melhor wide receiver do país em 2019. Dominava fisicamente, excelente em rotas profundas e pós-contato. Mesmo optando por não jogar em 2020 por causa da pandemia, era consenso que seria o melhor wide receiver do draft. Comparado a Julio Jones e Odell Beckham Jr., ele teve impacto imediato. Rock of the Year em 2021 e ajudou os Bengals a chegarem ao Super Bowl com vários recordes de jardas recebidas em temporada de calouro, e hoje é um dos 5 melhores wide receivers da liga. E na temporada passada ele conseguiu ter uma temporada de tríplice coroa, então ele liderou a liga em recepções, em jardas recebidas e em touchdowns recebidos. Outro que, apesar de não ser hoje um dos melhores da liga, não considerar um top 5 da liga, eu considero que vingou, que foi o Devonta Smith. Ele ganhou o Heisman Trophy, é algo muito raro para wide receivers. Ele jogava em Alabama, no ataque lendário com o Tua Tagovailoa, Jalen Waddle e o Najee Harris, com rota precisas e mãos confiáveis, né? Apesar das dúvidas sobre seu físico magro, ele era visto como um técnico perfeito em rotas. Né? Ele produziu bem desde o primeiro ano e virou dupla de elite com o A.J. Brown, campeão da NFC e do Super Bowl em 2024. Não considero ele um top 5 da liga, mas pode-se dizer que ele é um alvo consolidado hoje do Jalen Hurts no ataque. Né? Quando ele joga demais, cara. Esse draft também foi muito bom para offensive lines, né? A gente teve o Penei Sewell, foi um fenômeno físico lá em Oregon. Ele ganhou o Outland Trophy, que é o melhor lineman universitário, com apenas 19 anos, visto como o melhor offensive tackle dos últimos anos, uma âncora garantida para qualquer linha ofensiva. Dominante desde o primeiro snap, hoje é um dos melhores right tackles da liga, líder da linha ofensiva do Lions e parte fundamental da reconstrução do time. Já eleito ao Pro, hoje ele é um sonho para qualquer quarterback de elite ter um offensive line desse nível, né? Mais uma L como o Rashawn Slater, né? O Rashawn Slater, ele é conhecido pela técnica refinada e pelo jogo limpo. Ficou famoso por ter anulado Chase Young em um jogo de 2019 no college. Era considerado o segundo melhor tackle do draft, com potencial de Pro Bowl imediato. Explodiu no ano de calouro, foi ao Pro como Rock, sofreu uma lesão grave em 2022, mas voltou em alto nível e segue como um dos melhores left tackles jovens da liga atualmente. E as posições que eu acredito que esse draft mais gerou foi nas posições defensivas, né? Como cornerback, a gente tem, por exemplo, Patrick Surtain, um corner completo com a técnica, instinto e pedigree. Filho de ex-Pro Bowler, o Patrick Surtain, ele é o Patrick Surtain 2. Ele é destaque de uma defesa fortíssima de Alabama. Ele era o cornerback mais seguro do draft, comparado ao Jalen Ramsey. Um estilo e maturidade, já foi ao Pro e Pro Bowler múltiplas vezes. Um dos melhores corners da liga, hoje sendo peça central da defesa dos Broncos, que é uma das melhores defesas da liga. Né, se a gente lembrar, ele está lesionado atualmente, ele vai voltar, mas quando ele estava jogando, ele estava sendo incrível. E o melhor desse draft para mim e para muitos é o talento geracional Micah Parsons. O Micah Parsons, quando ele entrou na liga, ele já chegou quebrando vários recordes aí para Rock. Né, é o melhor nesse draft aqui para mim, né, um atleta fora de curva lá em Penn State, com uma velocidade absurda, uma versatilidade para jogar como linebacker ou pass rusher. Alguns times duvidaram por ele ter ficado fora de 2020, mas todos sabiam do potencial físico surreal que ele podia agregar em um time. Ele virou um monstro defensivo, Rock Defensive Player of the Year, múltiplas vezes ao Pro, é candidato ao Defensive Play todo ano e o principal nome da defesa dos Packers atualmente, né, este ano dos raros da classe, que superou até o hype, né, hoje ele é um dos melhores defensores da liga, né, foi trocado aí com uma troca muito esquisita lá pelos Dallas Cowboys. Os Dallas Cowboys tinha um cara geracional aí na defesa e trocou pelos Packers. Eu agradeço que sou Green Bay Packers, mas com certeza uma troca muito esquisita, né? O Micah Parsons, ele com certeza vai ser um dos melhores defensores aí da história se continuar nesse caminho, trilhando bons recordes e bons caminhos. Com certeza vai ser um ótimo jogador na liga,
um cara histórico. Alguns jogadores ainda dá para dar uma ressalva, se vingaram ou não vingaram. Eu acredito que eles ainda podem se provar mais na liga. Não são super estrelas, né, super jogadores incríveis em suas posições, mas acredito que eles têm potencial para chegar lá, né? Se eles quiserem, se eles treinarem muito bem, eles conseguem chegar lá. Se eles tiverem sorte também, né, se tiverem um time bom, eles podem chegar lá, né? Então eu vou falar desse tipo de jogador agora, né, como o Kyle Pitts, que na universidade ele é considerado um unicórnio ofensivo lá em Flórida. O Pitts parecia um wide receiver em corpo de tight end, né? Ele era explosivo, um mismatch em qualquer marcação. Muita gente dizia que ele era o prospecto ofensivo mais talentoso desde Calvin Johnson, né? Teve um bom ano de calouro, mais de 1.000 jardas como calouro, mas depois sumiu por causa de lesões e da inconstância ofensiva dos Falcons. Ainda é muito talentoso, mas nunca virou o fenômeno que esperavam. Outro também que está lá em Miami é o Jalen Waddle. O Jalen Waddle ele vinha de Alabama como um dos recebedores mais elétricos e dinâmicos do college. Muitos comparavam o Waddle com o Tyreek Hill pelo estilo e velocidade. Foi produtivo desde o início e teve temporadas até de 1.000 jardas. Mas a chegada do próprio Tyreek Hill, vindo lá do Chiefs, atrapalhou um pouco o seu processo de desempenho, né? O Waddle, ele virou um wide receiver 2 com o Tyreek Hill, né? Os dois eram os caras mais velozes da posição de wide receiver. Continuou ótimo, mas não um wide receiver dominante que se imaginava que ele seria sozinho, né? Outro também é o cornerback, o Jace Horn, lá do Seattle Seahawks, né? Um corner físico com muita confiança e habilidade em marcação homem a homem. Disputa direta com o Patrick Surtain pelo posto de melhor cornerback da classe. Quando joga ele é excelente, mas as lesões têm atrapalhado muito. Ainda é um bom jogador, só que nunca conseguiu uma sequência saudável para provar que pode ser elite ainda na liga. Outro também é o Alijah Vera Tucker. O Alijah Vera Tucker ele era considerado um dos linemen mais versáteis da classe, capaz de jogar tanto de guard quanto de tackle. Jogador sólido nos poucos acertos dos Jets naquele draft. Já jogou em várias posições e se manteve eficiente, mas sofreu com lesões nas últimas temporadas. Quando saudável, é um ótimo titular, embora longe do estrelato. E um cara que foi trocado recentemente do Miami Dolphins para o Philadelphia Eagles foi o Jalen Phillips. Ele é um ex-recruta 5 estrelas, mas teve um histórico de concussão no college, né? Depois de um ano incrível em Miami, subiu de vez no board, teve bons flashes e uma produção crescente como pass rusher. Porém, as lesões continuam um problema até hoje. Quando está em campo, é produtivo e explosivo, só falta a consistência. Foi recentemente trocado para o Philadelphia Eagles, vamos ver o que vira, né? Ele já fez um jogo muito bom contra o Packers, né? Anulou uma parte ali do Packers, então foi muito bom no seu jogo. Vamos ver se mantém essa consistência. Ele está num time muito bom. O Philadelphia Eagles é muito bom, né? Então, das melhores defesas aí do campeonato. Vamos ver agora o que vira. E outro cara que eu acreditava muito quando ele chegou e jogou também, né, um pouco, é o Najee Harris. O Najee Harris ele vinha de Alabama como o running back mais completo da classe. Forte, paciente e com boas mãos, comparado ao Derrick Henry pela fisicalidade. Produziu bem nos números, mas sem muita eficiência, né? Ele conseguiu 1.000 jardas nas primeiras temporadas, mas não se destacou como running back dominante. Um bom jogador, mas abaixo das expectativas de primeira rodada. O Travis Etienne é outro também, uma estrela em Clemson ao lado do Trevor Lawrence, conhecida pela velocidade e capacidade de receber passes. Perdeu o ano de calor por lesão, mas voltou com boas atuações. Mostra flashes de running back explosivo, porém ainda luta contra a irregularidade. Hoje ele é um running back sólido, mas ainda longe do que a gente esperava que ele pode render. Queria só falar que a gente tem uma My Collection lá na Shopee com vários produtos da NFL. Então tem camisas, tem t-shirts, né, personalizadas, tem bolas da NFL, tem tudo aí, até equipamentos, né, caso você jogue também. Então vão lá e se vocês quiserem apoiar, vão lá e comprem pelo meu link lá todos da My Collection produtos. Todo dia eu estou selecionando lá produtos da minha My Collection lá na Shopee de produtos da NFL. E também o nosso grupo de descontos aí do canal, que apoia também e deixa tudo mais certinho. Então, obrigado e continue com o vídeo. E agora vamos finalmente falar dos passadores, dos quarterbacks dessa classe. O que aconteceu com os quarterbacks escolhidos na primeira rodada daquele draft. Vamos falar como é que eles vinham, como eles fizeram seu desempenho no college, o que aconteceu com cada um e por que que eles foram escolhidos, tiveram essas escolhas. Vamos falar do contexto, etc. Então, o primeiro, que é o Trey Lance, foi a terceira escolha geral do San Francisco 49ers, e pode acreditar ou não, mas o mundo do Trey Lance ele ia bancar o Jimmy Garoppolo, ia fazer uma dinâmica com aquele 49ers do Kyle Shanahan. No college ele jogou apenas uma temporada completa, em uma universidade pequena, na FCAC, mas chamou a atenção pelo físico e pelas ferramentas brutas. Corria, lançava longe e parecia
o projeto perfeito, né? No draft, os 49ers subiram 3 escolhas para pegá-lo, acreditando que seria o próximo Josh Allen. Na NFL, ele nunca teve um tempo de campo, lesões e a ascensão de outros quarterbacks, como Garoppolo e depois o Brock Purdy, fizeram ele perder espaço naquela titularidade. Então ele não teve muitos jogos como titular por causa do Garoppolo, que desempenhou bem, né? Ele até teve umas chances, mas, cara, vacilou. E o Garoppolo tomou esse cargo, o Garoppolo acabava sendo mais seguro, mesmo não sendo o melhor QB do mundo, o Garoppolo é mais seguro. Aí depois veio o Brock Purdy, né, com aquela temporada incrível que ele leva o time pro Super Bowl. E atualmente ele tá no Chargers como reserva, praticamente sem chance de mostrar serviço. Só entra ali quando o jogo do Chargers está totalmente perdido, quando o Justin Herbert quer descansar. Um enorme desperdício de capital de draft, uma das maiores apostas fracassadas nos últimos tempos. O Justin Fields, a 11ª escolha geral do Chicago Bears, o terror do Anthony Curtis, né? No college, ele brilhou em Ohio State, fortíssimo, rápido, com grande braço. Foi o segundo melhor quarterback daquela classe para muitos analistas. No draft, ele caiu mais do que o esperado, e os Bears subiram para pegá-lo acreditando ter encontrado o futuro da franquia. Lembrando que o Bears não tem sorte com quarterback. Nenhum quarterback na história do Bears conseguiu 4.000 jardas em uma temporada. Na NFL ele mostrou lampejos incríveis, especialmente com as pernas, um dos quarterbacks mais atléticos da liga, mas nunca evoluiu como passador, e o Chicago não ajudou também com o coach e com o elenco, né? Na NFL mostrou lampejos. Hoje, atualmente, ele está em situação crítica lá no Jets. Atualmente os Jets são um dos piores times da NFL, e se o time já tá ruim, o QB também não ajuda, né? O Justin Fields não tem mais nenhuma condição de ser um quarterback titular na NFL. O que resta agora é esperar o próximo otário vai pagar um contrato milionário para ele, né? Mesmo tendo exemplos de evolução tardias como Daniel Jones na temporada atual e o Sam Darnold também, até quando vai durar a paciência com o Fields? Eu acredito que com ele não tem mais jeito, cara. O Fields é muito fraco. O Fields é um desperdício total. É um desperdício total. Acredito que o Jets, né, vai procurar outro quarterback. Já vai procurar, né? Na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o head coach dos Jets já botou ele no banco, né? O titular, não sei nem quem é que vai ser o titular, eu esqueci agora o nome do cara. Mas atualmente o Justin Fields está como reserva dos Jets. E vamos falar agora de um carinha bom, cara. Eu gosto dele, que é o Mac Jones, né? A 15ª escolha geral do New England Patriots. No college ele vinha de um ataque lá de Alabama, mais dominante da era moderna, né? Uma precisão cirúrgica e leitura rápida de jogo. No draft ele era considerado o QB mais pronto da classe, mas com um teto limitado comparado a Kirk Cousins, né? Na NFL ele foi excelente na temporada de calouro, levou os Patriots aos playoffs. Depois disso, queda livre, problema com confiança, sistema ofensivo confuso e péssimo elenco ao seu redor. Ainda teve o Bill Belichick também doido, então atrapalhou muito o desempenho, né? Atualmente ele foi trocado, perdeu o posto em New England e atualmente joga nos 49ers, substituindo o Purdy, que está lesionado. Na verdade, ele estava substituindo o Purdy e agora já não está mais. O Purdy já está como titular, então agora ele está como reserva lá em São Francisco. E vou te falar que ele até surpreendeu, cara. Surpreendeu. Ele não era, a gente já sabia que não seria um QB elite, né? Mas lógico que no sistema do Shanahan ele conseguiu mostrar seu valor sim, mas ainda continua pouco constante, né? O 49ers tem chance real de ir aos playoffs esta temporada, então bora ver como ele desenrola, né? O Brock Purdy passa ali por alguns problemas às vezes de lesão, e o Mac Jones é um ótimo backstage pro Brock Purdy, tá? Então o Shanahan conseguiu tirar leite de pedra do Mac Jones, né? Bora ver aí como é que ele se desenrola. Próximo é a primeira escolha geral do Jacksonville Jaguars, o Trevor Lawrence, né? No college ele era o príncipe herdeiro da NFL, campeão nacional como calouro comparado a Andrew Luck e Peyton Manning lá em Clemson, né? Ele parecia um prospecto sem fraquezas, braço forte, líder, atlético e vencedor. No draft ele era consenso absoluto, ninguém questionava se ele seria bom, só o quão bom seria Trevor Lawrence. Os Jaguars acreditavam que estava escolhendo o salvador da franquia. Na NFL ele começou mal, com um desastre Urban Meyer, mas evoluiu sob Doug Peterson. Teve uma ótima temporada em 2022, com playoffs e uma virada histórica sobre o Chargers, porém não deu o salto de superstar esperado, né? Ele oscila muito e ainda comete erros de decisão. Né? Atualmente ele é um bom quarterback, mas longe de ser o geração Andrew Luck, né? Aquele cara bom que se vendia. Ele é um QB justo, cara, mas às vezes sinto que falta liderança nele. Ele deve levar os Jaguars para os playoffs esta temporada, já que a divisão dos Jaguars não é tão complexa. Então, hoje eu não vejo Jaguars ganhando o Super Bowl com ele, né? Enfim, eu não vejo
Trevor Lawrence sendo o líder, levando o time para o Super Bowl. Infelizmente, porque em Clemson ele era um dos melhores quarterbacks do college, cara, um dos melhores quarterbacks que eu já vi lá em Clemson, jogava muito e não conseguiu demonstrar ainda aquela dominância que ele tinha, né, lá no college. Mas é isso, bora ver como se desenrola. Trevor Lawrence ainda acredita na redenção do Sunshine. E agora bora falar de decepção, né? A gente tem Zach Wilson. O Zach Wilson, ele foi a segunda escolha geral do New York Jets e simplesmente um dos maiores busts dos últimos anos, cara. No college, em 2020, ele teve uma temporada espetacular pro BYU, lançando bombas, improvisando como Mahomes. Ele jogava com liberdade total, o que encantou os Colts. Na NFL, um desastre total, tomadas de decisão ruim, falta de confiança e problema com liderança. Perdeu o vestiário e o posto de titular. Foi trocado e atualmente é reserva lá no Miami Dolphins. E mesmo com o Miami Dolphins com temporada terrível, com Tua Tagovailoa, que ganha 50 milhões por ano numa temporada horrorosa, né? Ele nem pensa em entrar em campo, cara, né? Isso é triste, porque o Miami tá numa temporada horrorosa e mesmo assim o cara é descartado, né? Simplesmente bizarro o que aconteceu com o Zach Wilson, o maior bust dos últimos tempos na posição de quarterback. E vocês viram aí, né, como foi o draft de 2024, né? Bom, e vocês viram aí, né, como foi o draft de 2021. 4 anos depois, acho que dá para tirar uma conclusão que foi meio decepcionante, né? Poderia ser um draft inesquecível, mas acabou aí sendo um pouco decepcionante para alguns torcedores. E eu queria saber a sua opinião, né? O que você acha sobre esse draft? Quais são suas opiniões e, né, o que você esperava? E se você acha que ainda tem salvação, né? Alguns jogadores, se você acha que ainda dá para salvar alguns jogadores, se você acredita ainda no potencial. E foi isso, cara. Queria agradecer muito por você estar acompanhando até aqui esse vídeo. Vou lá no My Collection da Shopee, né, se você quiser, se você estiver interessado. E até a próxima, cara. Muito obrigado pela sua atenção.